Hoje vamos falar sobre Matrix Resurrection e também sobre os outros filmes da franquia, pois é isso que Matrix Resurrections faz. Eu sou Cassiano Santana. Eu sou a Caroline Tavares e se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos e bem-vindo ao canal do Cinema. Matrix traz muitas questões que vamos falar aqui, como as questões filosóficas, como o mito da caverna de Platão e Alice no País das Maravilhas. No Matrix, a humanidade vive uma realidade virtual, onde corpo e mente servem apenas de combustível para as máquinas. Tem as pessoas que vivem fora dessa simulação, no mundo real, e que acabam travando uma guerra contra a dominação dessas máquinas. E vocês lembram da tecnologia daquela época? Em 1999, como que fazíamos para assistir aos filmes que mencionamos anteriormente, Cacá? Exatamente, Cassiano. Naquela época, então, a gente tinha o cinema, a gente tinha VHS, também tinha DVD e canais por assinatura, mas isso era um pouco difícil, era mais caro, então era uma realidade para poucos aqui no Brasil. Você lembra de mais alguma mudança referente ao que estamos falando, ou seja, referente à tecnologia? Deixa aqui nos comentários. Eu lembro também dos espaços kids, que não são mais tão comuns. Hoje em dia, muitos estabelecimentos usam um tablet, ou seja, a criança chega e é oferecida a elas um tablet. Não tem mais todo aquele espaço para brincar. E por que a gente está fazendo esse movimento todo, lembrando das coisas que aconteciam, da tecnologia que acontecia lá na década de 90, no final da década de 90? Porque é o que o último filme do Matrix faz. Ele repete, fica lembrando cenas, coisas que aconteceram nos outros filmes, para tentar, de certa forma, contornar, corrigir esses erros. E isso acaba nos dando perspectivas diferentes das mesmas situações, como, por exemplo, no último filme agora, o romance do Neo e da Trinity. E conforme o filme avança, temos cada vez mais essa sensação de repetição. Aliás, o filme vai fazendo isso, ele vai se autorreferenciando. As questões filosóficas ainda estão presentes. Porém, ele avança no sentido da tecnologia. Agora, Matrix Resurrections, ele usa a tecnologia ao seu favor. Ele não precisa mais reinventar como foi lá no ano de 1999. E a nossa sociedade agora, com a tecnologia tão diferente, tão distinta lá em comparação àquela época, temos um pouquinho mais de noção, temos a possibilidade de fazer uma comparação um pouquinho mais próxima entre a nossa realidade e o que foi apresentado lá no primeiro Matrix. E as dificuldades da vida. No processo analítico, a gente consegue se dar conta o quanto é difícil mudar essas dificuldades. A gente acaba vivenciando no consultório pacientes que chegam sempre falando: eu trago sempre os mesmos assuntos, eu trago sempre as mesmas questões, que chato isso, eu reclamo sempre das mesmas coisas. Mas Freud nos explica que essa repetição, esse repetir, ele é necessário para que aconteça a interrupção dessa repetição. Claro que isso é uma das possibilidades, né, que a gente traz aqui. Com o avanço da tecnologia, a linguagem, obviamente, acaba avançando também. Isso não parou e não ficou fora dos consultórios. No atendimento com crianças, o uso de jogos, vídeos, leituras de texto é muito frequente. Os atendimentos online e, claro, as videochamadas em si, em qualquer contexto também. A realidade virtual está cada vez mais presente. Mas, para além disso, você já reparou quanto tempo você fica conectado? E aquilo que você posta nas redes sociais, é a sua realidade? Ou apenas um fragmento daquilo que você quer que as pessoas vejam? Daquilo que você quer que as pessoas saibam sobre você? Para muitos, as redes sociais fazem parte de uma realidade feliz e fantasiosa. E nós adultos também somos afetados. E o filme Matrix parece que joga isso na nossa cara o tempo todo. A população não consegue mais ficar desconectada da tecnologia. E os algoritmos parecem ajudar e fazer com que isso tudo fique uma bola de neve. A questão que fica é que nós não precisamos mais pensar. Tudo está sendo oferecido na palma das nossas mãos. Ou seja, uma música, um vídeo que você assistiu, isso vai alimentar o algoritmo. Vai fazer com que ele indique coisas para você, coisas que ele entende que você vai gostar. E você permanece conectado. Pensando assim, será que agora fica mais fácil compreendermos e nos questionarmos? Será que estamos servindo de fonte de energia
para as máquinas. Durante o filme, o Neo se questiona sobre a realidade. A gente também tem o papel do analista que está ali para fazer com que ele fique preso, para ajudá-lo a pensar. Neo também fala para Trinity que paga o analista para responder os questionamentos dele. Mas o mais interessante dessa cena deles dois no filme é que a Trinity questiona assim pro Neo: será que nós estamos programados a pensar ou será que a gente consegue pensar por conta própria? Seguimos contando a mesma história. O filme já revela lá no início, estão repetindo a história. Porém, é uma repetição um tanto quanto diferente. Mas a grande questão do Matrix, que se repete nesse filme, agora, no último, se você soubesse que você estaria vivendo ali, que você está vivendo naquela realidade virtual, você tomaria a pílula azul ou tomaria a pílula vermelha? Você escolheria sair da simulação ou ir para o mundo real? Neo não faz escolhas no primeiro momento. Ele foge, corre. Mas o interessante é que tem uma cena em que a personagem Bugs questiona o Neo de que, por exemplo, assim, fala mais ou menos assim: será que a Trinity não está bem como ela está? Como se fosse, será que ela precisa acordar ou não? E Morfeu revela a Neo que ele está viciado na Matrix. Bom, pensando nos tempos atuais, na nossa realidade, já tem muitos estudos que falam sobre o vício da tecnologia. E o filme vem falando sobre isso. O filme mostra de maneira um tanto quanto clara. Temos algumas falas, como: antes tínhamos graça, tínhamos estilo. Pois é, tem um diferencial nesse filme, que ele fica nos relembrando, nos falando como a gente está sempre conectado, o uso que a gente faz em relação à tecnologia, que chega até a ser nocivo, fazendo com que a gente se prive até dos próprios pensamentos. Mas, particularmente, nesse último Matrix, as máquinas elas não são totalmente contrárias aos humanos. Existe a vida dos humanos, um mundo real, que são construídos pelas máquinas e ali eles vivem de uma forma de um bom convívio. Com isso, então, fica o questionamento. Será que a gente pode fazer o uso da tecnologia de uma maneira mais saudável? Será que a gente pode tentar parar de viver só na Matrix? Matrix acaba, de certa forma, deixando muito claro que as pessoas preferem serem controladas, preferem continuar sendo manipuladas, talvez, preferem não pensar. O filme traz também a relação com a liberdade, quanto é libertador quando temos algumas escolhas. E podemos pensar na análise, no set analítico, que não é muito fácil, aliás, nada fácil, nos livrarmos das nossas questões, dos nossos fantasmas, dos nossos sintomas. Mas isso é libertador. Afinal, né, Cassiano, nós somos seres imperfeitos, cheios de defeitos, limitações, e é muito difícil a gente enfrentar e aceitar tudo isso. No início do vídeo, a gente comentou aqui sobre a questão do filme ter algumas relações com a filosofia. E isso a gente pode, tu citaste, né, Cassiano, do mito da caverna. Eu acho muito interessante o mito da caverna em relação a esse filme, porque no mito da caverna é mais ou menos assim: eles estão todos, são homens acorrentados de frente para uma parede, olhando só para a parede. Eles não podem olhar e ficar se olhando entre si e nem para os lados, eles só podem olhar para a parede. Eles estão todos acorrentados e atrás tem uma fogueira que fica iluminando aquela parede. Então o mundo que eles conhecem é apenas aquela parede, é apenas aquela caverna. É como se fosse no Matrix. No Matrix as pessoas só conhecem aquele mundo, a Matrix. E assim como no mito, melhor dizendo, assim como mostrado no mito da caverna, há uma grande dificuldade em olharmos para a nossa realidade. Então, no processo da análise, isso é possível. A grande questão é que se você procurar essa ajuda buscando a felicidade, vai se frustrar. A análise não oferece a felicidade. Agora, você pode se reconhecer, você pode olhar para os seus sintomas, você pode olhar para os seus fantasmas e encará-los de uma outra forma. Ou seja, olhar para a realidade, olhar para a sua realidade e viver de uma forma mais leve, sem tantas amarras. Mas, claro, falo aqui sobre uma possibilidade. Será que a gente está ciente de tudo que a tecnologia está fazendo com a gente, até o quanto a gente usa da tecnologia? Fazer esse pensamento, fazer essa reflexão. Ou será que a gente, por exemplo, somos ainda apenas espectadores se deixando levar? Fica o questionamento. Mas e você? Gostou de Matrix Resurrection? O que nós apresentamos aqui é uma leitura que talvez você não tenha pensado. E aí? Você tomaria a pílula azul ou a vermelha? Então tá, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo.